Olá galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, né? Hoje eu vim gravar uma tag chamada Se Eu Fosse 3 pontinhos. Eu não sei explicar, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender, eu tenho certeza. Então, a primeira pergunta é, se eu fosse um mês? Se eu fosse um mês, eu seria o mês de outubro, né? O meu mês. Se eu fosse um dia da semana, eu seria o sábado. Se eu fosse um planeta, eu seria Saturno. Porque eu acho bonitinho, porque tem aquele negocinho assim, parecendo um anel. Então, por isso que eu gosto daquele. Se eu fosse um móvel, eu seria uma cama. Porque você pode fazer tudo numa cama. Você pode comer em cima da cama, você pode dormir, né? Claro, óbvio. Você pode fazer muitas coisas. Pode fazer muitas coisas. E eu tô falando muitas coisas. Tô pensando uma lista errada, né? Vamos para a próxima pergunta. Se eu fosse um pecado, eu seria o pecado da gula. Porque eu adoro comer. Comer é a minha especialidade. Por isso que o pecado, se eu fosse um pecado, seria o pecado da gula. Se eu fosse uma pedra preciosa, eu seria... Depende, não. Eu pensei se eu fosse a turbalina, Paraíba. Mas também eu gosto muito de uma roxinha, sabe? É a amelista. Eu gosto dela porque é roxinha, sabe? É muito lindinha essa aqui, ó. Outra pedra também, ou outra pedra mesmo. A próxima pergunta é, se eu fosse uma flor. Se eu fosse uma flor, eu seria a orquídea. Se eu fosse um clima, eu seria um clima tenso. Nada a ver. Eu seria um clima temperado. Se eu fosse um prato, eu seria um prato bem fundo para caber muita comida, sabe? Se eu fosse um instrumento, eu seria um violão, né? Também meu corpite, só que não. Nada a ver. Se eu fosse um elemento, eu seria o fogo. Não, seria fogo não. Eu seria o ar. Se eu fosse uma cor, óbvio e evidente, eu seria o lilás. Se eu fosse um animal, eu seria um leão. Por que será, né? Se eu fosse um som, que som é esse? Eu seria o som de um passarinho. Passarinho? Se eu fosse um sentimento, eu seria o sentimento de alegria. Também, né? Adoro sorrir. Se eu fosse um lugar, eu seria o supermercado. Porque lá dentro tem aquelas coisas deliciosas que... Se eu fosse um sabor, eu seria sabor chocolate. Tô com vontade de comer chocolate. Se eu fosse um objeto, eu seria um celular. Porque você pode fazer tudo com o celular, né? Você pode pesquisar as coisas, pode mandar mensagem, pode mandar foto, pode fazer milhares e milhares de coisas. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria a bunda. Ó, a bunda bem durinha. Não, eu seria as coxas. Se eu fosse um número, eu seria o número 6. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do próximo vídeo. Se sair um barulhinho aí é porque muito... Aí essas televisões não sabem ficar quieto, sabe? Aí qualquer barulhinho que sai, é ele que tá se mexendo, ou se não é a TV que tá ligada. E até o próximo vídeo. Bye, bye!